Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação. Disciplina, gestão da inovação e desenvolvimento de produtos. Olá pessoal, chegamos aqui à nossa quarta aula para falar sobre criatividade. Alexandre Dias, professor. No estúdio da Univesp, ele está atrás de um púlpito de acrílico e manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que aparecem ora em tela cheia, ora em uma lousa interativa à direita do docente, em um plano mais aberto do estúdio. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula, utilizando a criatividade para explorar oportunidades de negócio. Por que a criatividade é tão importante para a inovação, para o desenvolvimento de novos produtos? A gente já falou isso na nossa aula sobre desenvolvimento de novos produtos, que este processo de desenvolver novos produtos, ele começa com uma etapa mais caótica de geração de ideias, triagem das ideias. Mas a grande questão aqui é como ter novas ideias. Por que isso é tão importante? Como que a gente promove a geração de novas ideias para viabilizar o desenvolvimento de novos produtos, para trazer toda essa expertise para dentro da empresa. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui dentro dos temas da nossa quarta aula. Vamos lá. Dimensões da criatividade. A gente acha que a criatividade ela é uma coisa que acontece ao acaso, de repente, esses novos insights, essas novas ideias, e não. A criatividade ela não reside só na pessoa, mas nós temos outras dimensões que estão conectadas com a criatividade. A gente vai entender o que é isso. Depois, quais são as técnicas que ativam a criatividade? Como que a gente pode ser mais criativo? Que tipo de pergunta eu posso fazer para desenvolver um produto mais inovador? Vamos entender um pouquinho sobre quais são essas técnicas aqui. E depois, como que a gente pode utilizar as fontes de oportunidades para descobrir novas ideias e refletir um pouquinho se essas ideias elas têm alguma conexão com o mercado, né? Uma oportunidade de negócio é quando a gente pode ganhar dinheiro vendendo esse novo produto ou esse serviço, esse produto. Então, basicamente, são os temas centrais aqui da nossa aula. A primeira pergunta que eu faço é: você se considera uma pessoa criativa? Em novo slide, a pergunta está destacada em vermelho. Pode ser que alguns digam sim, eu acho que eu sou muito criativo porque eu trago novas ideias para a empresa, outros nem tanto, outros vão dizer que não, né, que não consegue pensar muito fora da caixa, mas a resposta aqui é que todo mundo tem algum nível de criatividade, todo mundo consegue fazer isso. Depende muito de como o ambiente também estimula esses indivíduos a trazerem essas respostas, depende também do background, né, de quantas experiências você teve, se você trabalhou em empresas diferentes, se você já teve contato com aquele problema sob outras abordagens. Então tudo isso acaba refletindo num potencial criativo maior, mas todo mundo tem sim a capacidade de trazer novas ideias e de contribuir, né, de forma criativa para a resolução de problemas. Abaixo da pergunta surgem os tópicos: estudo, reflexão, persistência e interesse, associações amplas, respostas inusitadas, aprendizagem e treino. O que é a criatividade, então, né? A gente pode dizer que a criatividade ela não é algo que acontece a partir do acaso, definitivamente. A criatividade é, sim, resultado de um profundo estudo daquele problema, de um tempo que você dedica para estudar, né, aquele problema, aquela área, e o mais importante, de persistência e interesse. A resiliência em querer trazer uma resposta nova para um problema que ainda não foi resolvido, ou para um problema cuja resposta não é satisfatória. Não é isso que a gente viu com Elon Musk, quando se propôs a trazer um foguete de volta depois de ser utilizado, coisa que não era possível, né? A NASA não conseguia fazer isso. O foguete era descartado, não era? E agora a gente tem a possibilidade, o Elon Musk gastou muito esforço, muito tempo e foi muito persistente em reunir uma equipe que pudesse resolver esse problema. Então, a criatividade é exatamente isso, né? Esforço, resiliência, reflexão,
e que não necessariamente reúne tecnologias de fronteira. Pode ser que sim, mas não necessariamente. A gente pode combinar coisas que já existem e trazer uma resposta muito criativa para um determinado problema. Então, a capacidade de refletir e associar coisas é um atributo importante da criatividade. Respostas inusitadas podem surgir a partir disso, né? Combinei características de dois produtos, criei um outro produto diferente, trouxe uma resposta inusitada. E aprendizagem e treino. Então, esqueçam essa história. Eu sou criativo porque herdei um gene, né? Isso é genético, herdei um gene da criatividade. Definitivamente isso também não é verdade, tá bom? Então é treino, é aprendizagem, é persistência e, claro, algumas características de personalidade individuais que podem ajudar você a ser mais criativo. No slide Processo Criativo, o tópico. Toda vez que ficamos ansiosos por uma solução, temos a impressão de que não conseguimos encontrá-la, até que, de repente... Mas não são determinantes para que você seja criativo. E o processo criativo, né? Vamos entender, olha, o que basicamente acontece com todo mundo quando se depara com um problema, uma situação que demanda uma certa criatividade, é isso que eu vou descrever e vocês vão concordar comigo. A gente está com esse problema, ansioso para resolver, para encontrar uma solução, uma resposta, né? Pode ser lá uma crise financeira pessoal, né? Ou da empresa, e você está quebrando a sua cabeça para conseguir encontrar essa resposta, como sair dessa crise, e nada aparece, até que de repente, de uma hora para outra, surge, né, um insight, e aí você acha que a criatividade é resultado, né, de um insight. Tive essa ideia. Não é bem assim, mas o processo ele acontece dessa forma. Abaixo do tópico, o modelo de Graham Walls, destacado em vermelho. Preparação igual à coleta de informações. Incubação igual a descanso mental. Iluminação igual a solução. Verificação igual a ajuste e implementação. E por que acontece dessa forma? Graham Walls explica esse processo criativo como sendo composto por 4 etapas, né? A etapa de preparação, que a gente está lá quebrando a cabeça, coletando informações, mexendo na nossa planilha, onde que eu vou fazer, tirar daqui, por ali, eu preciso encontrar uma solução para esse meu problema. E aí nós precisamos, e que muita gente não faz isso, descansar do problema. A gente precisa se retirar daquele problema, né? A gente precisa parar. A gente chama isso de incubação. O momento em que a gente descansa, se desconecta do problema, é o momento em que o cérebro começa a trabalhar as informações que você coletou. E é por isso que, de repente, você tem uma solução que aparece na sua cabeça. Mas não que ela seja fruto do acaso, não é isso. É que o processo acontece dessa forma mesmo, né? Você coleta informação, você se desvincula desse problema e a melhor coisa para fazer aqui na incubação, praticar esporte, vai no cinema, assiste um filme, faz qualquer coisa que te deixe distante daquele problema. E aí sim você volta para ele, pensando já, né, nessa solução que costuma aparecer, e aí você ajusta e implementa a sua ideia. Tá? Basicamente isso é o processo criativo. Então vamos lá, a criatividade, como eu disse, ela não está só no indivíduo, a gente tem 4 dimensões, alguns vão chamar de 4 P's da criatividade, é a mesma coisa. A gente começa então com o processo, P, né, um dos P's seria o processo. O processo é o processo mental por trás da criatividade. A gente acabou de falar, né, daquelas etapas, né, de você coletar informações, depois se desvincular. É um processo importante que vai te ajudar a ser mais criativo. Nós temos também a questão individual, né, do indivíduo, da pessoa, não como sendo um fator condicionado por questões genéticas, hereditárias, mas a forma como você vai trabalhar as suas questões pessoais para ser mais criativo. O Guilford fala sobre pensamento convergente e divergente. Olha só, algumas pessoas gostam de utilizar o raciocínio analítico para encontrar uma solução para um problema. Então isso
geralmente resulta, né, em uma solução para um problema. Algumas pessoas têm mais desenvolvido o pensamento divergente. Ela vai pensar sobre o problema e vai conseguir encontrar várias respostas para o mesmo problema. Então, pensamento convergente e divergente é exatamente isso, né? Uma resposta para um problema, várias respostas para um problema. O Roger Sperry explica isso, fala, olha, o que acontece na verdade é que o cérebro ele trabalha com informações de forma diferente. Toda a parte de raciocínio analítico, de lógica, isso é trabalhado na parte do lado esquerdo do cérebro. Então, algumas pessoas têm isso muito desenvolvido, né, e trabalham bem com números e conseguem manter um raciocínio menos literal, né, e mais preciso na ordem do encontro dessa solução, enquanto outras pessoas elas utilizam mais o lado direito do cérebro, e são pessoas que têm mais afinidade com a criação, com a criatividade, e que não está conectado, né, com essa questão do raciocínio analítico, mas que é importante, né, para que você consiga descobrir coisas novas. E aí eu pergunto para vocês, então o que é melhor, né? Numa empresa é melhor então a gente ter só pensamento divergente, só pessoas que utilizam mais o lado direito do cérebro? Não, pelo contrário, né? A inovação ela precisa dos dois tipos de estilo, né? Dos dois estilos cognitivos. A gente precisa de pessoas mais objetivas, centradas, que gostam de respeitar as regras, pessoas que têm um pensamento mais pragmático, e nós precisamos de pessoas que gostam de pensar mais fora da caixa, que gostam de criar, que não gostam de respeitar muito as regras, porque isso inibe a sua criatividade, e essas pessoas definitivamente não gostam disso. E quando essas pessoas trabalham juntas, a gente tem o melhor dos mundos, porque a gente tem aquele que cria, ou aquela que cria, e nós temos também aqueles que vão implementar essas ideias. Então a inovação ela precisa de caos, ela precisa de confusão, ela precisa de gente pensando coisas que ninguém pensa, mas ela precisa também de pessoas que vão pegar aquilo e vão implementar, né? O passo a passo, o racional, o como fazer para que aquelas ideias de fato tragam valor para a inovação na forma de um novo produto, de um novo processo, por exemplo. E aí nós temos também um P, que a gente chama de pressão do ambiente ou ambiente, que trata dos incentivos organizacionais do ambiente que vão trazer a possibilidade de fazer o melhor uso dessas ideias. Que tipo de ambiente contribui para a criatividade? Algumas dessas características a gente já falou na nossa segunda aula, mas só resgatando e revisitando isso, organizações que têm lideranças que valorizam, né, a criatividade, que reconhecem que o trabalho em equipe é muito mais saudável para a criatividade do que feito individualmente. Então, se eu trabalho com alguém e se eu acesso a essas pessoas com as quais eu trabalho de forma mais fácil, eu estou muito mais suscetível a trombar com as ideias, né, desses indivíduos e dessas ideias resultar uma inovação, uma ideia que eu não tinha pensado antes. Concordam? Então, quanto mais a gente trabalhar em equipe, quanto mais a gente tem recursos disponíveis para pensar em ideias novas, e aqui a gente não está falando só de dinheiro. O que seria um recurso valioso para a criatividade? Tempo. Tempo. A 3M, ela ela pede que os funcionários gastem uma parte do tempo para pensar em projetos novos, que não tem nada a ver com a sua área. Mas ela dá o tempo, um recurso precioso para quem quer criar. Tá? Então é um ambiente que favorece a criatividade. Agora, se você parar 5 minutos e a empresa achar que você está fazendo corpo mole, é uma empresa que não aposta muito na criatividade, né? Então o tempo é importante, claro, recursos financeiros também, né, para contratar pessoas, comprar equipamentos que podem ajudar a desenvolver, né, produtos, fazer modelos, realidade virtual para determinados tipos de produtos, claro, importante também. Liberdade para criar, né, e um trabalho desafiador que instiga as pessoas a quererem participar, criar e trazer novas ideias. E aí, por fim, nós temos o P de produto.
O que é um produto novo? Muitos vão achar que um produto novo é um produto inédito, que não existe, mas não é só isso. Um produto novo, ele resolve um problema, tem resolutividade. Fiz um produto incrível, não existe nada parecido, mas ninguém quer comprar esse produto, porque as pessoas não reconhecem que aquele produto resolve um problema. Qual é o valor desse produto? Zero, valor nenhum. Tá? Então, uma coisa é a invenção, inventei uma nova tecnologia, inventei um algoritmo, inventei um software, inventei um produto. A outra coisa é a inovação. A inovação, o produto é lançado e as pessoas, as empresas compram, aceitam, porque resolve o problema para elas. Tá? Invenção é uma coisa, inovação é outra. E por fim, né, a elaboração e a síntese do produto. A aparência estética é bonita, o produto é bonito, ele foi bem feito, a interface é amigável, é agradável. Pronto, aí você tem, né, o que a gente chama de matriz de análise do produto criativo, cumprindo todos os requisitos de um produto que, de fato, tem né, uma boa dose de criatividade. No slide, as 4 dimensões da criatividade, um esquema. Centralizado, um retângulo preto com a palavra criatividade. Ele está ligado a 4 elipses vermelhas ao redor. No canto superior esquerdo, dentro de uma das elipses, a palavra pessoa. À direita, na segunda elipse, processo. Entre elas, uma caixa de texto com os tópicos. 1. Joy Guilford, pensamento convergente e divergente. 2. Roger Sperry e o lado direito do cérebro. 3. Predisposição ao risco. Mesclar estilos cognitivos é importante. No canto esquerdo inferior, a terceira elipse com a palavra ambiente. No canto direito inferior, a quarta com a palavra produto. Entre elas, outra caixa de texto com texto. Incentivo da organização e das lideranças, trabalho em equipe, recursos, trabalho desafiador, liberdade. À direita da elipse produto, outra caixa de texto com os tópicos. Matriz de análise do produto criativo. 1. Ineditismo. 2. Resolutividade. 3. Elaboração síntese. Como ativar a criatividade é o que a gente vai ver aqui nessas técnicas. A primeira delas, os 6 chapéus do pensamento. As pessoas, em geral, em reuniões, têm medo de expressar suas ideias, então algumas técnicas ajudam a fazer isso. Aqui a gente utiliza, né, que a gente sugere que a pessoa escolha um chapéu de uma determinada cor para expressar um sentimento. Novo slide com o texto Como ativar a criatividade. Os 6 chapéus do pensamento. Abaixo, ilustração de 6 chapéus coloridos dispostos em 2 colunas. Na coluna à esquerda são branco, amarelo e preto. À direita, vermelho, verde e azul. Eu quero criticar um colega que não está contribuindo para o desenvolvimento de um produto. Eu escolho o chapéu vermelho, expresso essa emoção. Mas agora eu quero dizer pontos positivos sobre um produto. Então eu vou escolher o chapéu amarelo, né? Eu acho que esse produto é legal, pode dar certo. Então a gente pede para que as pessoas elas assumam um determinado papel a escolher o chapéu de uma cor. Ao lado direito dos chapéus surgem as definições. Branco, neutralidade, objetividade. Amarelo, positividade. Preto, negatividade. Vermelho, emoção. Verde, criatividade. Azul, organização e controle. Isso faz com que, ao criticar alguém, a pessoa saiba, eu estou fazendo um papel agora, mas né, depois eu já mudei o meu papel, vou trazer ideias mais criativas. Isso elimina esse viés e o medo das pessoas de trazerem as suas opiniões a respeito, né, de um determinado ponto, tópico ou do desenvolvimento de um produto. Novo slide, como ativar a criatividade, brainstorming, 4 retângulos coloridos, sendo 2 em cima e 2 embaixo. Acima e à esquerda, amarelo com o texto, críticas são proibidas. Acima e à direita, verde-limão, disparates são bem-vindos. Abaixo e à esquerda, verde-menta, quanto mais ideias, melhor. Abaixo e à direita, azul, procure combinações e melhorias. Uma outra técnica muito conhecida, muito famosa, é o brainstorming, né? A gente utiliza isso, pode combinar com outras.
O brainstorming é a tempestade de ideias, a gente reúne as pessoas numa sala, pede para que elas apresentem ideias. O que não se pode no brainstorming é criticar, para que as pessoas não se sintam coibidas a dar suas opiniões. A gente deve incentivar que elas deem ideias, às vezes, muito distintas, né? Ideias que para alguns vão parecer bizarrices, mas que ao combinar essas ideias com outras, a gente pode ter algo muito legal. Quanto mais ideias, melhor. Então, o foco aqui é criar muitas ideias, porque a gente pode refinar as melhores ideias e combinar as ideias dos colegas. Essas são as regras para utilizar o brainstorming. Novo slide com o título Como ativar a criatividade. Abaixo os tópicos destacados em vermelho. Inversão de pressupostos. Exemplo, o cliente paga a compra com o cartão físico de crédito ou débito. Intuição semântica. Sugerimos um produto ou melhorias em um produto a partir de uma combinação de palavras. E algumas outras, né? Inversão de pressupostos. Vamos inverter a lógica. O cliente paga a compra com cartão de crédito ou débito. O cliente não paga a conta, né, com o cartão. Então como que ele vai pagar? Pode ser com Pix. Então, né, isso pode ser um motivador para você pensar em alguma coisa que substitua o cartão. Pode ser pelo PicPay. Né? Talvez essas tecnologias tenham sido desenvolvidas usando a inversão de pressupostos. Né? A gente muda a lógica. Intuição semântica. Combine palavras para chegar em produtos que ainda não foram desenvolvidos. Vamos pegar, por exemplo, o guarda-chuva. O guarda-chuva é constituído por, né, a lona, as arestas, e o guarda-chuva ele serve para quê? Né? Proteger da chuva, proteger do sol. Eu posso combinar palavras, né? Varetas com lona com proteger. Protege lona. Tem um produto que eu posso desenvolver para proteger a lona, tornar a lona impermeável e fazer com que ela dure mais. É um exemplo simples, mas para vocês verem que a gente pode combinar as palavras e pensar, né, em coisas que ainda não existem. Em novo slide, 2 novos tópicos. Busca interrogatória. Por quê? Por que não? Exemplo, por que a pizza é redonda? Analogia. Exemplo, quais recursos da tela de um celular podemos introduzir no painel de um carro? Busca interrogatória. Por que a pizza não é quadrada? Por que ela é sempre redonda? Por que a gente não, né, muda o formato da pizza? Você pode fazer perguntas inusitadas para coisas que já existem e propor novas formas de fazer aquilo. Né? Aqui a questão não é só fazer por quê, mas por que não? Analogia. Vamos pegar o caso da Tesla, que está fazendo muito sucesso. Por que não um carro que tem os atributos de um celular? Né? Então, por exemplo, os carros da Tesla não tem nada analógico, tudo digital, né? Tudo por meio de botões. Analogia é você pegar as características de um produto e tentar pensar nessas características para um outro produto. Tá? Comparar esses dois produtos. E aí, finalizando aqui, essas ideias, elas são resultado de oportunidade? Será que a gente pode ganhar dinheiro com essas ideias? Slide intitulado Monitoramento de oportunidades, com um esquema. Centralizado, um retângulo preto com a palavra oportunidades. Ele está ligado a 6 elipses vermelhas, sendo 3 na parte superior e 3 na inferior. Nas primeiras, da esquerda para a direita, os tópicos. Novos negócios, conceitos novos ou existentes. Tendências, necessidades dos consumidores. Nas elipses inferiores, da esquerda para a direita, derivação da ocupação. Aperfeiçoamento, hobbies. A forma de estruturar isso e tentar pensar já na criatividade como uma possibilidade de conectar com as ideias é olhando para essa figura. Eu posso criar novos negócios a partir de novas ideias, novos conceitos. Né? A gente pode ter inúmeros casos de tecnologia. A internet, novo negócio com base em novo conceito. Eu posso também criar uma empresa nova, um negócio novo com base em conceito antigo. Por exemplo, eu posso abrir uma padaria num outro bairro que tem poucas padarias ou que não tem padaria. É um conceito diferente? Não, mas é um novo negócio e eu posso lucrar com isso. Posso olhar para as tendências de mercado, né? Posso olhar para as necessidades dos consumidores. Hobbies, por exemplo, o Walkman foi desenvolvido porque, né, o Morita, que foi um dos, né, que concebeu,
O Walkman, ele gostava de jogar golfe enquanto ouvia música, era um hobby. Ou a partir da ocupação, né? A pessoa tem uma ocupação e ela utiliza aquilo para desenvolver um produto. Certo? Com base, a gente fecha a nossa aula dizendo o seguinte: criatividade é conectar coisas. Acima da citação lida de Steve Jobs, a capa da biografia do empresário com uma foto dele, visto dos ombros para cima. Homem branco, calvo, de cabelo e barba grisalhos, com óculos de armação redonda e blusa preta. À direita do livro, a parte traseira de um iPhone prata com o logo da empresa, composto por uma maçã mordida. Na sequência, as referências bibliográficas. Maximiano ACA, Administração para Empreendedores, Fundamentos da Criação e da Gestão de Novos Negócios. 2, Ed, São Paulo, Pearson Prentice Hall, 2011. Pearson Education do Brasil, Criatividade e Inovação, São Paulo, Pearson Prentice Hall, 2011. A gente fica por aqui. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza sobrepostos alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp, Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo, Diretora Acadêmica Simone Teles Martins Ramos, Diretor Administrativo Leonardo Augusto Amaral Terra. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flix, Roteiro Yara Forastieri, Revisão Cláudia Guarnieri, Consultoria Lara Souto, Gravação Leandro Ribeiro.